34% da água doce, certo? Para o consumo humano que a gente utiliza, nós seres humanos, é destinado para a agricultura irrigada. Dos 100%, certo? Um terço, 34%, é para a agricultura irrigada, ou seja, para fazer comida, certo? Aquela agricultura em que retira a água ou debaixo da terra, desse recurso subterrâneo, ou de rios e lagos, que é a agricultura irrigada, certo? Que é aquela agricultura que não depende somente da chuva, né, do que cai do céu, mas que ela retira esse recurso da terra. Cada cultura vai precisar de diferente quantidade de água, certo? E é daqui, dessas contabilidades, tá? Dessa quantidade de água aqui, que vai sair aquele 800 litros de águas por dia. Por quê? Para produzir 1 quilograma de açúcar, a gente precisa de 100 litros de água. Professor, mas por que a gente precisa de 100 litros de água? Porque o açúcar vem da cana de açúcar. Cana de açúcar é uma planta. A planta, para crescer, precisa o quê? De água. Então, essa quantidade de água que serve para isso aqui crescer, para virar açúcar, no final das contas vai levar o quê? Que cada quilo de açúcar precisa de 100 litros de água. É muito? Vamos olhar do lado. Trigo. A gente consome, né, nós brasileiros, a maioria consumimos aí pelo menos um pão por dia. Pelo menos, se não mais. E pão é feito de trigo, certo? Então, esse consumo do pão vindo do trigo faz o quê? Que cada quilo de trigo, quem faz pão em casa sabe, né, quanto 1 quilo de trigo gera em relação, ou produz em relação à quantidade de pães. Então, a cada quilo que a gente utiliza em casa, foi levado o quê? 900 litros de água. Agora, se a gente não utiliza trigo, mas a gente utiliza, por exemplo, cuscuz, se a gente come muito cuscuz, sabe-se que o seu impacto é um pouco maior ainda. Porque 1 quilo de milho, para fazer aquele cuscuz que a gente come, certo? Consome o que? 1.400 litros de água. Então, se você quer ser um pouco mais correto do ponto de vista ambiental, ao invés de você ficar economizando 1 minuto de banho, talvez seja interessante o quê? Ao invés de você comer um cuscuz, você fazer mais pães, certo? Porque você está economizando aí pelo menos de 1 quilo para o outro 500 litros de água. Se você não abre mão do arroz, saiba que cada quilo de arroz é necessário o quê? 1.910 litros de água. E aqui mostra uma imagem do arrozal. Quem já foi um dia, certo? Quem já viu, teve experiência. Arroz é produzido normalmente em áreas alagadas, porque é uma demanda muito grande por água essas culturas, tá? E aí, o que acontece? Você não gosta de muito de arroz, mas gosta de um franguinho. Mesmo que seja aquele franguinho de granja. 1 quilozinho de frango que a gente consome na semana, estamos consumindo o quê? 3.500 litros de água. Professor, mas é muita água. É, porque esse frango aqui, para chegar no ponto para ser abatido, ele consome muita água. E não só água para ele crescer, mas para limpar o ambiente, né? Para depenar, para fazer várias outras coisas. Agora, se você não gosta de frango, mas acha que a carne bovina de boi, que é o bacana, e toda semana faz o churrasco, saiba que você é um dos maiores poluidores ou consumidores de água, tá? Cada quilo de carne bovina gasta 100 mil litros de água. Então, quando comemos na semana 1 quilo de carne, estamos, tá? É como se a gente pegasse 100 mil litros de água, imagina uma piscina com 100 mil litros de água, e jogasse fora. Quando a gente vê aquelas propagandas que falam economize água, economize água, economize água, eles deveriam falar o quê? Gente, vocês querem economizar água mesmo? Diminua o consumo de carne. Essa questão de falar economize água e diminua 1 minuto do seu banho ou deixe de lavar a calçada, isso aí, gente, é uma falácia, tá? Agora, por que não falam para diminuir o consumo de carne? Porque nós, brasileiros, né, o Brasil é um grande produtor de carne. Não se pode falar isso, certo? Não se pode falar isso. Além de não se falar, o que se faz? Se debocha, né, ou fala mal de quem não consome carne. Né? Quantos de vocês não já devem ter ouvido
falar de pessoas, né, que criticam os vegetarianos, os veganos, né? Muitos dizem que é frescura, certo? Mas muitas dessas pessoas vegetarianas e veganas, elas estão preocupadas com essa quantidade de recurso que é necessário para a produção de 1 quilo de carne bovina. Não só de água, de várias outras coisas. Uma ideologia política por trás ali, certo? Do que? De uma maior preservação, né? Um maior cuidado com o meio ambiente, uma menor exploração desse meio ambiente. Então, só, né, de trocar, por exemplo, 1 quilo de carne bovina por frango, você já está diminuindo a quantidade de água, certo, que está sendo gasta para essa produção, tá? Vai ser retirada do nosso solo, dos nossos rios, certo? E muitas vezes devolvido de forma que com qualidade muito inferior. Vejam vocês a diferença aqui, ó, de 3.500 litros para 100.000 litros, tá? Uma quantidade muito grande. A gente tem impactos diferentes também, certo? Então aqui primeiro a gente está analisando a gasolina. Cada litro de gasolina que é queimado num carro está indo embora o quê? 10 litros de água. Não é tanto, mas é uma quantidade considerável. Se você quer economizar água e tiver essa possibilidade, tá? É melhor andar de bicicleta para ir para os locais ou utilizar um ônibus. 1 quilo de papel equivale ao quê? 250 litros de água. Então, reutilização de papel faz o quê? Que você economize uma quantidade muito grande de água. 1 quilo de alumínio precisa de 100.000 litros de água ainda. Então imagina aquele nosso churrasquinho do final de semana, né? Onde se consome, né, cerveja, bebida em lata, a grande quantidade, que certamente maior que 1 quilo, e muita carne. Então ali é um verdadeiro, a quantidade de água que é gasta num evento como esse é enorme. Mas é uma das causas da questão do alumínio ele ser tão valorizado para a reciclagem, tá? Ter esse valor grande para reciclagem, porque para produzi-lo tem que haver uma grande quantidade de energia e água disponível. Então a gente vai ver uns relatos históricos em relação a essa questão da água. E aí um dos relatos é um relato em que foi feito em 1880. E é um pouco diferente do que a gente tem hoje, né, em relação à questão da água, certo? Na nossa sociedade. Então é um relato de uma pessoa lá em Paris de 1880. Então vou ler rapidamente só para vocês terem ideia do que se pensava na água naquele tempo e como que eles se consumiam água naquele tempo, né? Mais ou menos 150 anos atrás. Então fala, naquele tempo o uso de filtros para a água era desconhecido, então não se utilizava filtros, né? Lembrem da nossa aula sobre filtração. Pessoas recém-chegadas a Paris usualmente sofriam de cólicas e diarreias, né? E etc., outras doenças. Eu mesmo sofri bastante. Para tornar a água menos perigosa, então já sabia-se que a água dava esses problemas nessa época. Eu tive a ideia de colocar 2 jarros no meu quarto e deixar a água parada em um deles por 24 horas. No final deste período, no tempo das cheias, ou seja, no tempo chuvoso, frequentemente era o caso de 5 centímetros de lama terem se depositado no fundo do jarro. Então vejam a água que eles consumiam naquela época em Paris, na França, né? Uma das cidades mais chiques do mundo e que tem, né, uma riqueza, vamos dizer assim, concentrada muito grande. Em 1800 eles consumiam a água ali do rio, né? E no tempo da cheia, quem já teve essa experiência sabe, no tempo da cheia a água fica o quê? Meio barrenta. E o que eles faziam? Botavam em grandes jarros, certo? Para que esse barro decantasse, fosse para o fundo. E só se utilizasse a água de cima. E aí a constatação dele foi o quê? Que em 24 horas, um desses jarros tinha o quê? 5 centímetros de lama ali dentro. Então era a água que eles utilizavam, né? Que era utilizado pela sociedade, que não havia o tratamento dessa água.
E aqui é outro relato. E aí ele fala da questão da chegada de uma companhia de água para tratar essa água que era consumida nesse tempo. Se fala o quê? Uma companhia está sendo instalada para nos vender água no Rio Sena, do Rio Sena. Olha que exclamação. Gente, não, né? Quem é mais de idade, né, e viveu na área rural, é impensável você vender água naquela época. Era impensável. A água ela estava distribuída, né? Chovia. Então como que é comprar água? É como se a gente pensasse hoje, né? E daqui a um tempo pode ser até comum, mas a gente comprar ar para respirar. É impensável para a gente hoje, né, comprar ar ou pagar um imposto sobre o ar que a gente respira. Era mais ou menos esse paralelo. Naquela época era impensável, né, se pagar ou pagar um imposto pela água que se utiliza. Hoje, né, 100 anos, mais ou menos, 150 anos, é super comum. Né? Praticamente todos nós pagamos pela água que consumimos, na nossa casa ou em qualquer lugar. Continuando o relato, a companhia está fabricando um tipo de líquido que afirma ter sido purificado. Fala um tipo de líquido. Pega a água do Rio Sena, faz o processo, né, de tratamento e aí ele chama de um tipo de líquido. O que isso prova? Que durante 3/4 do ano o Sena é barrento, ou seja, aquele tempo de cheia deixa o rio Sena, um rio que passa no meio de Paris, tá? Deixa aquele rio barrento. A água do Sena tem que ser purificada nas próprias casas se alguém deseja beber água pura, saudável. Há 20 anos nós bebíamos água sem dar muita atenção a isso. Entretanto, desde que a família dos gases e a raça de ácidos e sais apareceram no horizonte, muito mais atenção tem sido dada aos pronunciamentos dos químicos. Então toda essa parte aqui é o que? Com o desenvolvimento da ciência científica, se constatou que muitas daquelas doenças que tinha naquela região se dava pelo consumo de água não potável, não tratável, ou água que se misturava com os dejetos humanos. Nós começamos por analisar a água e agora nós pensamos nisso quando nós bebemos um copo de água. Algo que nós, desavisados pais, não fazíamos, que nossos desavisados pais não faziam. Então pensa aí, 150, 140 anos atrás, as pessoas consumiam água e não queriam saber a procedência. A água era água. Hoje a gente se preocupa. A maioria de nós, por exemplo, não bebemos qualquer água. Né? De onde vem essa água? Se você for pedir água para alguém, né, você não faz essa pergunta, porque já é uma coisa óbvia que a pessoa vai te dar água filtrada. Mas, por exemplo, você está num local onde tem uma torneira, né, às vezes você fica nessa preocupação. Será que essa água vem de uma caixa d'água que está suja? Será que essa água está boa para consumo? Isso eram coisas que as pessoas naquele tempo não tinham. É a mesma coisa hoje. Né? Às vezes a gente está respirando, estamos respirando aqui a todo momento esse ar e talvez não estejamos preocupados se esse ar está puro ou não, ou se esse ar está bom para respirar ou não. Pode ser que daqui a um tempo tenha essa preocupação. Então é isso que eu quero deixar como introdução, certo? Para vocês entenderem melhor desse recurso que é a água e desse recurso que é tão importante para o ramo de bebidas. Não há ramo de bebidas sem água. E água de boa qualidade. Tá? Não é qualquer tipo de água. Muitas das bebidas que a gente consome, por exemplo, não utiliza nem água clorada. Né? A água tem que ter esse cloro. Não pode ser adicionado de cloro nem flúor, que normalmente é a água que chega à nossa torneira. Tá bom, gente? Então, obrigado. Qualquer dúvida, me mandem.